Boa noite, minha galerinha! Já vi que tem uma cambada aqui no canal do YouTube, já esperando esse aulão de hoje. Segunda-feira, 8 horas e 1 minuto pontualmente. Eu vi que tem uma galera já no YouTube aqui. Deixa eu começar cumprimentando Cecília, Sandra, Cigano, Paulino, Rosilane, Altamiro, Francine, Tânia, uma galera linda, maravilhosa. Sejam muito bem-vindos. Enquanto eu vou falando aqui, eu quero saber, me contem, qual é a profissão de vocês? São advogados? São contadores? São estudantes de direito? Eu quero saber quem é a galerinha que está aqui, porque hoje eu me comprometi a conversar com vocês sobre erros do planejamento previdenciário. E não é erros no sentido de criticar alguém, de fazer uma crítica, não, nada disso. Aqui é erros que eu cometi, muitos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês, e são erros que muitas vezes a gente acaba cometendo sem nem perceber. Olha só que legal, a Filomena já falou aqui que é analista de RH com foco na área previdenciária. Que bacana, Filomena, seja bem-vinda. A Marta é advogada, a Rosilane contadora, o Olímpio advogado, sejam muito bem-vindos. Gente, planejamento previdenciário pode ser trabalhado por qualquer pessoa. Para fazer um parecer de planejamento previdenciário, não é necessário ser advogado com OAB. Por isso que eu pergunto muito a profissão de vocês. No meu curso mesmo do passo a passo do planejamento, eu tenho diversos alunos que são estudantes de direito, que já estão trabalhando com planejamento, outros tantos que são contadores. Então, não é um serviço que eu preciso ter uma OAB para atuar, como é na área jurídica, no processo judicial. Por isso que eu pergunto quem está aqui para eu saber as profissões que estão aqui conosco hoje. Para quem ainda não conhece essa tagarela aqui desse lado, eu sou a advogada Júlia Batista, trabalho há mais de 11 anos com direito previdenciário e a especialidade que eu venho atuando há muitos anos é planejamento previdenciário. Então, o que eu me proponho a ensinar para os meus alunos é tudo sobre técnicas de cálculo, sobre estratégias, tudo que envolve o planejamento previdenciário. E hoje é a nossa live de número, se eu não me engano, 67, é isso? Por que é a live de número 67? Porque faz 67 segunda-feiras. Eu tô aqui dando aula gratuita para minha galerona, sempre às 8 horas da noite, sempre na segunda. Na realidade, são mais do que 67 aulas, porque quando a gente começou a contabilizar isso aqui, já tinha muita aula no meio do caminho, tá? Mas é porque toda segunda-feira tem aulão gratuito para vocês. Então, quem ainda não conhece essa dinâmica de trabalho que eu venho adotando, pode mandar para os colegas, para os sócios de escritório, que toda segunda vocês vão adquirir muito conhecimento para trabalhar, não só com planejamento previdenciário, mas com o direito previdenciário em si, certo? E eu quero saber se alguém que está aqui já é meu Juliette, já é meu aluno do curso do Passo a Passo. Coloca aí Juliette e a turma. E quem está chegando agora, coloca aqui Júlia, estou chegando aqui agora. E seja muito bem-vindo quem está chegando aqui agora, porque essas aulas são sempre aulas leves, descomplicadas, não tem nada de formalidade aqui. Minha pegada não é da aula formal, é da aula divertida, como se eu estivesse num bar, numa roda de amigos, só falta o chopp, tá? Só falta o chopp, um vinho, eu sou mais do vinho, só faltava um vinho branco, geladinho, para a conversa ficar melhor ainda, tá? Então, vamos ao que interessa, vamos para conteúdo, porque essa prof não curte enrolation. Vamos lá, olha a Ana Paula aí chegando agora, seja muito bem-vinda. A Lírio chegando agora. A Rosilane, que é contadora e quer trabalhar com previdenciário, com segurança, está no lugar certo. Olha a Paula aí de Manaus, que beleza. Tem uma turma chegando aqui agora, que maravilha, sejam muito bem-vindos. Tem aluno da turma 6, Gustavo, seja muito bem-vindo a essa aula, querido. A Fabrina, minha aluna da turma 5, eu lembro dos nomes dos meus alunos, eu reconheço eles pelas fotinhos, eu consigo saber quem é meu aluno. Gente, seguinte, o que nós vamos falar hoje? São, se eu não me engano, eu separei 17 ou 18 erros, tá? Então me aguentem, porque nós vamos longe hoje, que tem bastante erro para a gente falar. O primeiro erro muito grave do planejamento previdenciário é justamente não oferecer esse serviço ao cliente por julgar aí que ele não pode arcar com este investimento. Esse é um erro clássico que faz parte da minha trajetória, faz parte da minha história de trabalho com o direito previdenciário. E eu confesso que eu levei algumas surras aí no meio do caminho,
porque eu não oferecia o planejamento previdenciário para o cliente, né? Fazia um mero cálculo ali aproximado. Ah, volta daqui a tanto tempo. Ah, vem daqui a tanto tempo para a gente encaminhar essa aposentadoria. E fazia aquela consulta gratuita, né? Aquela pré-análise gratuita e não oferecia esse serviço aprofundado. Com isso, eu tenho certeza que eu acabei prejudicando alguns clientes no início da minha carreira e falo isso de peito aberto, com a maior sinceridade do mundo. Não tenho problema nenhum em abrir isso para vocês. Que quem nasce grande é monstro, né? Todo mundo começa pequenininho um dia. E eu não oferecia esse serviço justamente por não ter conhecimento da amplitude e da grandeza dele. Então, o que aconteceu em muitos casos, né? Muitos casos o cliente vinha contribuindo para o INSS com uma alíquota ou com algum valor que eu poderia ter mudado aquela instrução. Eu poderia ter dito para ele, não, fulano, quem sabe tu contribui assim, quem sabe tu contribui assado para melhorar a tua perspectiva de aposentadoria. Quem sabe agora que a gente já viu que tu tá com um PPP equivocado, já vamos previamente pedir a retificação desse documento, para quando chegar o dia da tua aposentadoria, tá tudo ok. Então, nesse sentido, eu acabei prejudicando clientes. Por quê, gente? Porque se eu ofereço um planejamento previdenciário prévio, com tempo, né? Ah, essa aposentadoria vai ser daqui a 5 anos. É cedo para fazer planejamento previdenciário? Não, não é cedo. Por quê? Porque se faltam 5 anos para o meu cliente se aposentar, são 5 anos de lapso contributivo que eu posso influenciar o meu cliente. Eu posso passar orientações para ele. Olha, fulano, se tu ficar desempregado, não deixa de contribuir para o INSS. Contribui assim, contribui assado. Se é um segurado que já está desempregado, eu já posso orientar ele a contribuir agora com X, Y, Z, na alíquota tal. Se é um contribuinte individual autônomo, que presta serviço para pessoas físicas, tem vários contribuintes que eu posso influenciar na forma que ele vai contribuir. E mais que isso, eu posso influenciar na produção da prova, tá? Então, vejam, pensem comigo. O cliente chegou no escritório e vocês viram que as provas dele estão uma lambança. Se ele tivesse hoje tempo para se aposentar, com aquelas provas, essa ia ser uma aposentadoria extremamente complexa, demorada, etc, etc, etc e tal. Se eu tivesse oferecido um planejamento previdenciário antes para esse cliente, eu teria tempo para instruir ele a adotar mecanismos para a gente organizar essas provas todas para que, chegando o dia da sua aposentadoria, tivesse tudo ok. Exemplo clássico que quem já é meu aluno aqui tá careca de saber que eu falo sobre a retificação de CNIS, de PPP. A pessoa já embaralhou as coisas, né? A retificação de PPP. O PPP, para quem não sabe, se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, é um documento que prova se a atividade do meu cliente é ou não especial. O que dá para ele o direito a uma aposentadoria mais vantajosa, ou o direito a, na hora de calcular o tempo de contribuição dele, dar um plus a mais nesse tempinho aí. E 99,9% das vezes, quem concorda aqui comigo, pode escrever aí nos comentários, 99,9%, que é certo isso, tá? Quem já trabalha com direito previdenciário. 99,9% das vezes o PPP está errado. Não tem a descrição das atividades correta, não tem os agentes de risco correto, tá lá com uma informação de EPI, que é equipamento de proteção eficaz, e não é, e por aí vai. Então, o que a gente pode fazer quando a gente oferece planejamento previdenciário para o cliente? A gente pode antecipar essa prova. A gente pode entrar com uma reclamatória trabalhista, uma reclamatória de retificação de PPP, ou seja, eu vou entrar com uma ação contra aquele empregador e eu não vou cobrar nenhum real a título de insalubridade, periculosidade. Eu vou só mudar o documento. Vou pedir uma perícia no local de trabalho para avaliar, etc, etc, etc e tal. Então, gente, assim, resumidamente, porque eu não posso me aprofundar muito, porque eu tenho 17 erros para falar, né? Mas, resumidamente, esse é um equívoco muito grande. Então, eu admito para vocês, com toda a sinceridade e coração aberto do mundo, tá? A Regina tá perguntando, e quando a empresa não quer dar o PPP? Regina, eu tenho 2 lives no meu canal do YouTube sobre o impacto das atividades especiais no planejamento, que eu falo sobre isso, tá? Então dá uma olhadinha nessas aulas que tu vai curtir bastante. Então, gente, por isso que é uma obrigação do advogado oferecer planejamento previdenciário. Se o cliente vai aceitar ou não, é outros 500. Mas eu preciso oferecer esse serviço, porque a minha parte, o que é de minha responsabilidade, estará executado com sucesso.
Então, eu preciso oferecer esse serviço para o cliente. Ah, Júlia, mas o cliente é humilde, o cliente não tem recursos financeiros para pagar por um serviço desses. Calma lá, gente, muito cuidado. Porque a pessoa, quanto mais humilde é, mais dependente da aposentadoria ela está. Por exemplo, pega um empresário rico cheio de investimento, com dinheiro até em bolsa de valores. Gente, o que vai manter ele não é a aposentadoria. A aposentadoria é um extra para ele. A aposentadoria para o empresário rico cheio do dinheiro, no máximo vai pagar os sushis dele, que ele janta a semana inteira sushi. Agora, para o peão de fábrica, para o pobre, a aposentadoria é a subsistência dele. É o que mantém o pão na mesa. Por isso que eu digo que a gente tem aqui um equívoco muito grande nesse pré-julgamento. Ah, o meu cliente não tem dinheiro. Não é que ele não tem dinheiro. Ele precisa ter uma prioridade. E cabe a nós orientá-lo e explicar isso para ele. Uma dica que eu já vou dar para vocês. Facilita as formas de pagamento. Eu falo isso com segurança para vocês. A maior parte dos meus clientes não são empresários ricos cheios de dinheiro. Se engana. A maior parte dos meus clientes são trabalhadores com carteira assinada, que ganham menos de 3 mil reais por mês. Trabalhadores normais, a sociedade brasileira, a galera em geral aqui. O meu viver de planejamento previdenciário não vem de gente abonada, cheia de dinheiro, não. O que eu fiz? Implementei cartão de crédito, parcelo, faço várias formas para facilitar isso. Porque eu sei que é esse operário, é esse peão de fábrica que precisa da sua aposentadoria 100%. Eu preciso chegar na maior renda possível para ele. Porque desse dinheiro sai os remedinhos que ele paga para a mãe dele. Desse dinheiro sai o material escolar que ele paga para o aluno dele. Diferente do empresário. Claro, o empresário não quer perder dinheiro, mas ele não tem relacionado à aposentadoria dele a subsistência. Vocês conseguem entender a importância de oferecer planejamento previdenciário para o cliente? E vocês conseguem entender a responsabilidade nas nossas costas de pré-julgar o cliente e não oferecer planejamento para ele? Por isso que eu preciso que a gente tenha em mente isso. Todos vocês que estão aqui, 340, 70 pessoas. A gente tem aí 450 pessoas nas duas lives, praticamente, tá? Um pouquinho menos, eu me empolguei. Um pouquinho menos de 450. Mas 430 por aí a gente tem, tá? Pessoas nas duas lives juntas. Gente, a gente precisa tomar cuidado, é nossa responsabilidade. Ah, o cliente não vai fechar o contrato. Tá, beleza. Ok, ele pode até não fechar o contrato, mas eu ofereci. E eu expliquei tudo isso para ele. Que é mais um dos erros que a gente vai falar lá na frente. Beleza? Primeiro erro é esse, não oferecer. Segundo erro, que é um erro que aplica que vai prejudicar o nosso bolso, e aí eu já não estou falando do bolso do cliente, mas um erro que incide muito no nosso bolso é não aplicar estratégias para prospectar clientes. Então, o que eu percebo muito no ramo aqui do direito previdenciário? A galera chega se queixando assim. Júlia, eu não estou conseguindo fechar contrato de planejamento. Júlia, é muito difícil fechar contrato de planejamento. Aí eu gosto de conversar com meus alunos, né? Eu gosto de conversar. A galera do meu Instagram ali, eu adoro puxar um papo. Quando eu consigo, eu adoro puxar um papo. Tá, daí eu começo. Geralmente quem não é aluno do curso, que ainda não estudou as estratégias e tudo mais, das técnicas de venda. Daí eu começo a perguntar. Tá, fulano, seguinte. O que tu faz para que as pessoas saibam o serviço que tu tá fazendo? Ah, eu fico esperando as indicações dos meus clientes. Ah, eu falo para os clientes que chegam até o escritório. Gente, isso não é prospecção de cliente. Falar com o cliente que chega no escritório é obrigação. Isso não é prospectar cliente. Eu quero saber o que vocês estão colocando, como vocês estão colocando a cara de vocês no mundo. Porque assim, cruzar os braços e ficar esperando o cliente chegar, qualquer um faz. Isso é muito fácil. Hoje eu estou nessa posição aqui de professora, não porque eu sou melhor que ninguém, não porque eu sou mais inteligente que alguém, não. Eu tenho a mesma capacidade intelectual que qualquer um de vocês. Só que eu botei minha cara a tapa. Vocês acham que foi fácil me expor na internet? Não. Vocês acham que eu não tive medo de ser julgada, de ser apedrejada, que eu não tive vergonha? Tive. Tudo isso. Mas eu comecei, gente, o meu porta-celular, que era onde eu fazia meus vídeos e divulgava o meu trabalho, era um copo vazio, né? Não cheio nem esse. Era um copinho. Eu botava o celular ali dentro, com a câmera virada para mim, e comecei gravando vídeo. Comecei fazendo imagenzinha ali no Canva, né? Aquele aplicativo.
sobre planejamento previdenciário, comecei a patrocinar e tudo isso eu vou falar no evento para vocês como se faz, tá? No último dia do evento eu vou falar sobre isso. E aí eu comecei a colocar minha cara a tapa. E aí começou meu e-mail. Uma coisa muito interessante que eu achei, né? Eu sempre tive que explicar para o cliente o que é planejamento para depois vender, certo? Então, o cliente não sabia o que era planejamento, então eu tinha que passar por todo um processo, né? Explica para o cliente o que é, chegava a cansar, né? Explica para o cliente o que é, explica o que traz de benefício, fala do valor, etc, etc e tal. Só que, de repente, no meu e-mail começou assim: Júlia, quero um orçamento de planejamento. As pessoas começaram a pedir para mim planejamento. Ou seja, eu pulei uma etapa. Eu não tinha que ficar explicando o que era o serviço, a importância dele. O cliente já vinha de cara, quero me manda o preço, quero ver se eu consigo pagar. Então mudou muito quando eu comecei a me expor. Isso a gente precisa ter, gente. A gente está na era moderna. A advocacia tradicional, convencional, é ótima, é maravilhosa, rende ótimos frutos. Ficar aqui conversando com a galera, consegue um sindicato ali, consegue uma parceria lá. Isso é maravilhoso. Mas a gente precisa abrir os olhos e abrir as portas para a era moderna. A gente tem a possibilidade, eu aqui estou no meu celular, vocês podem fazer a mesma coisa, produzir conteúdo, produzir vídeo, e vocês podem usar o Instagram e as redes sociais de forma orgânica. Vocês nem precisam investir dinheiro. Vocês podem começar de forma orgânica a fazer o conteúdinho de vocês e esperar essa galera vir. Claro que se vocês investirem para que essas ferramentas entreguem o conteúdo de vocês para pessoas que ainda não conhecem vocês, melhor ainda. Mas um erro muito grande é esse, é achar que o cliente vai tomar uma cápsula do planejamento na farmácia e vai vir procurar vocês. Isso não existe, galera. A gente tem que correr atrás. A gente é autônomo, a gente vai atrás da nossa renda. A gente não bate o cartão e recebe um salário fixo no fim do mês. A gente tem uma desvantagem. A gente pode não receber nada no mês. Só que a gente pode receber muito mais do que a gente receberia se fosse um salário fixo. Só que só depende de nós. No planejamento previdenciário, depende de nós. Processo judicial, processo administrativo, a gente depende do INSS, a gente depende da justiça. Mas no planejamento previdenciário, é mérito nosso. Ir atrás dos nossos clientes. A gente não pode cruzar os braços e achar que vai chover cliente da noite para o dia. A gente tem que ir atrás. Vamos para o nosso terceiro erro, ok? Vamos para o nosso terceiro erro. Esse é de procedimento, é de execução de planejamento mesmo, tá? Vitória, no curso eu ensino passo a passo do planejamento previdenciário. Tudinho, tá? No curso do passo a passo. No evento dessa semana, vocês vão aprender muita coisa sobre planejamento, sobre cálculo, sobre estratégia e por aí vai. Vocês vão aprender muita coisa mesmo, tá? Esse curso é gratuito, eu quero ver vocês lá no evento. Vamos falar sobre a entrevista completa, certo? Júlia, o que é a entrevista completa? Bom, para nós começar um planejamento previdenciário, a gente precisa ter uma conversa muito longa com o nosso cliente, que é o momento que nós vamos extrair informações, nós vamos coletar. Eu brinco que a gente é o FBI, a gente é a Polícia Federal nesse momento, a gente está investigando. E a gente precisa extrair todas as informações do nosso cliente. Por que a gente vira o FBI, tá? Gente, se nós não perguntarmos uma ou outra coisa para o nosso cliente, nós podemos ficar sem um tempo de contribuição no histórico dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cliente não sabe o que é direito dele. Ele não sabe que o tempo do exército pode ser averbado. Ele não sabe que o tempo de aluno-aprendiz pode contar como tempo de contribuição. Muitos deles não sabem que atividade rural pode ser reconhecida como tempo. Muitos deles não sabem que dá para pagar a contribuição atrasada para fazer valer como tempo. Muitos deles não sabem que uma atividade nociva, agressiva para a saúde pode majorar o tempo de contribuição. Por isso que cabe a nós fazer uma entrevista muito completa para entregar esse planejamento redondinho, bem bonitinho. E se nós não fizermos essa entrevista bem bonitinha, podem ficar tempos para trás e uma aposentadoria que já poderia ser requerida pode ser adiada, ou uma aposentadoria que poderia ser num valor maior pode ter o seu valor reduzido por uma falta de pergunta, tá?
essas perguntas todas, os meus Julietes que estão aqui, que são os meus alunos do curso do Passo a Passo, a gente tem um formulário de entrevista que tem, sei lá, 20 perguntas que não podem deixar de ser feitas para o nosso cliente, que é justamente para não passar nada em branco, ou seja, tudo que tem de tempo de contribuição está lá. E aí não passa nada em branco, não temos aí nenhuma chance de cometer um equívoco nesse planejamento. Quarto erro clássico. Esse, gente, todo mundo está dentro desse erro. Eu duvido que não tenha alguém que não cometa esse erro. E é um erro de responsabilidade. Quarto erro. Achar que precisa dar um resultado exato para um planejamento futuro. Esse erro, eu já caí nele e vocês todos aqui, nossos 400 e poucos alunos que estão aqui, já caíram nesse erro. 420 e poucos alunos. Gente, nós não temos como entregar um resultado exato quando eu estou planejando o futuro. Eu não vou dizer para minha cliente, em 2023, tu vai te aposentar com 3.589,55. E aí vai chegar 2023 e vai ser esse valor. Esquece. Isso não existe. O planejamento previdenciário, o que a gente faz é uma prévia aproximada do valor que vai ser essa aposentadoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fica tão apegado, enraizado de dar um valor exato, até com a vírgula no final, digo por mim, porque eu era assim, excesso de responsabilidade, que não faz mal para ninguém. Isso é ótimo para os clientes de vocês e para a vida profissional de vocês. Mas a gente tem que se desapegar disso. Por quê? Todo mês, toda virada de mês, as tabelas de atualização dos salários contribuídos desde julho de 94 até hoje, todo mês essa tabela muda. Por isso que muita gente diz, Júlia, eu quero a tabela do cálculo de salário de contribuição. Todo mês essa tabela muda, não adianta eu criar uma tabela fixa. Por isso que eu ensino como buscar essa tabela no lugar correto, sempre atualizadinha, vem pronta no Excel. Toda semana essa tabela muda. Toda semana não, todo mês. Isso significa que um planejamento que eu fiz hoje, no mês que vem, os valores oscilariam um pouco, não muito, mas um pouco. No próximo mês vai oscilar mais um pouco, no próximo mês vai oscilar mais e assim por diante. Por isso que é impossível eu acertar o valor de uma aposentadoria de 2023 na mosca, na tampa, até com as vírgulas. Não existe essa possibilidade. Quem acertar isso vai ficar rico com a bolsa de valores, porque vai saber aonde investir, vai conseguir prever o futuro, vai saber a inflação, vai saber isso, vai saber aquilo, vai saber o NPC e por aí vai. Por isso que a gente dá valores aproximados. E por que eu estou batendo nessa tecla para vocês? Porque eu noto que vocês têm uma carga de responsabilidade muito grande, o que é ótimo para a profissão de vocês, mas eu preciso dar uma reduzida nessa carguinha, gente, porque a gente não vai dar o valor exato. Eu não vou dar o valor exato para o meu cliente, vocês não vão dar. Claro que se eu estou falando de uma regra que já passou, de uma regra passada, aí sim o valor vai ser exato. Mas quando eu estou falando para o futuro, a gente vai trazer um valor aproximado. Até porque pensem comigo. Estou planejando que o meu cliente vai contribuir daqui até 2024 sobre o salário mínimo, certo? Eu vou fazer uma presunção do valor para frente. Mas eu não tenho como garantir que o salário mínimo do ano que vem vai ser X ou Y. Ninguém sabe. De 2023, de 2024, a gente não sabe qual vai ser a base do salário mínimo. Por isso que a gente trabalha com valores aproximados. Então, relaxem, galera. O planejamento previdenciário, ele serve para planejar aproximadamente e especialmente para trazer um comparativo de uma aposentadoria com outra, de um investimento com outro, de uma regra com outra, para que o cliente possa escolher o que lhe é mais benéfico. E esse comparativo vai ser sempre ótimo. Vocês conseguem entender que não é a questão de dar um valor exato, e sim de dar uma projeção para que o cliente saiba o que lhe é mais vantajoso financeiramente? Certo? Todo mundo coladinho em mim? Ótimo. Quinto erro comum do planejamento previdenciário. Erro comum que eu caí nessa cilada e, vou falar baixinho aqui, me ferrei, galera. Confiar cegamente em programa de cálculo. Aluno meu, meus Julietes, estão proibidos de confiar cegamente em programa de cálculo. Estão proibidos.
Por quê? No programa de cálculo, eu não consigo entender o raciocínio lógico por trás da ferramenta que está calculando. O programa de cálculo, gente, ele facilita a nossa vida. Ele nos dá tempo. Eu, por exemplo, que trabalho com planejamento previdenciário o dia inteiro, me resume a vida ali, meio do caminho. Porque eu jogo o CNIS lá, ele me dá várias simulações, é muito mais rápido, eu retifico uma outra coisinha. Mas eu preciso saber o raciocínio por trás de um cálculo para saber operar um programa de cálculo. Olha o Marcos dizendo a mesma coisa. Ele já se ferrou confiando só no programa de cálculo. Então, o que a gente precisa ter? Primeiro, a gente precisa conhecer o raciocínio lógico por trás de um cálculo para saber bater o olho e dizer, tá bom, o cálculo calculou assim por causa disso. O cálculo avaliou tal regra por causa daquilo. A média ficou assim por causa daquela lei. A gente precisa ter isso por trás, esse raciocínio, conhecer. E a segunda coisa que a gente precisa ter por trás é saber fazer um cálculo no Excel para conferir se está tudo ok. Gente, eu tenho 11 anos de advocacia previdenciária. Eu sempre projeto os meus cálculos no Excel, mesmo usando o programa de cálculo. Porque eu já passei uma informação equivocada para um cliente meu baseada no programa de cálculo. E aí, eu criei uma falsa expectativa nele, porque o que o programa fez? Um dos índices de atualização desses salários antigos, ele colocou 0,01 errado. Só que veio em cadeia para frente esse 0,01 errado nesse índice. E aí foi uma lambança na atualização, uma coisa que nos olhos da gente passa imperceptível. Com o Excel fazendo esse raciocínio para mim e eu alimentando as informações, tudo bonitinho, gente, mudou a minha vida. Porque aí eu aprendi a fazer isso de uma forma muito rápida para não ficar perdendo tempo também no Excel e eu ganhei confiança. Porque o programa de cálculo e o Excel, chegando a resultados semelhantes, eu sei que está tudo ok, que não tem nenhum erro de fórmula, que não tem nenhum erro de dados. E aí eu consigo entregar um planejamento previdenciário com total segurança de que está certo, sem criar falsas expectativas aos meus clientes. Então, tem uma galera aí que me fala, Júlia, eu sou inseguro para executar planejamento. Galera, segredo para insegurança é ter duas formas de cálculo. Não tem erro. É trabalhoso? É. Dá um trabalho a mais. Lógico que dá, porque eu vou ter que calcular também no Excel. Mas dá segurança. E isso é uma coisa que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Deitar a cabecinha naquele travesseirinho lindo de vocês pensando, caraca, o planejamento que eu entreguei tá certo. O meu cliente não vai se frustrar. Vai chegar o dia da aposentadoria, o valor vai ser esse. Isso não tem preço que pague, gente. Não tem preço que pague. Olha aí a Selma, minha aluna do curso, querida, que faz nos dois. Olha aí, Excel e programa de cálculos. Exatamente. Então, um dos erros fatais do planejamento previdenciário é realmente confiar cegamente no programa de cálculo. O nosso sexto erro é criar falsas expectativas para os clientes. Júlia, mas como é que eu sei se um período realmente vai ser averbado ou não pelo INSS? Com a experiência, a gente vai ficando calejado, né, gente? Tem coisas que são óbvias. Se tá tudo na carteira de trabalho, bonitinho, se tem extrato de FGTS, ok. Mesmo que esse tempo não esteja no CNIS, que o nosso CNIS, ele é o nosso extrato de contribuição lá do INSS. É aquilo que o INSS já sabe da vida do nosso cliente e não tem erro, certo? Não tem erro. Beleza. Agora, o que a Vitória perguntou? No curso é ensinado a fazer cálculo no Excel? No curso é ensinado a fazer todos os cálculos em Excel. De pagamento de contribuição atrasada, de média, de projeção de renda mensal inicial para o futuro, de investimento. Tudo que é cálculo eu ensino no curso do passo a passo. Voltando, sobre não criar falsas expectativas aos nossos clientes. Se tá tudo certinho, se eu tenho como provar efetivamente aquele vínculo, aquele período, ok. Eu vou colocar lá no meu planejamento e vou colocar um asterisco. No vínculo tal que não está no CNIS, foi considerada a averbação do período tal que está na carteira de trabalho. Agora, se for para reconhecer rural, se for para reconhecer atividade especial, eu não vou colocar no meu planejamento previdenciário como se aquilo fosse certo, porque não é. INSS é uma caixinha de surpresas.
Tá, Júlia, mas e daí? O que a gente faz se eu não tenho certeza que vai averbar? Como é que eu coloco isso no planejamento previdenciário? Vou dar uma dica quentucha para vocês, só para quem está aqui escutando essa tagarela, tá? Olha, Marilza, querida, o curso é excelente, estou adorando. Obrigada, amada, pelo carinho. Gente, olha só. Se nós não temos certezas, dica quentucha para vocês deitar a cabeceira no travesseirinho de vocês bem tranquilos. O resumo da aula de hoje vocês já sabem, né? Vai ser deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Todo fim de aula eu mando a galera comentar numa foto que eu posto no Instagram o que foi o resumo da aula. E hoje vai ser essa. O que eu faço então para deitar a cabeça no travesseiro tranquilo? 2 planejamentos previdenciários. Uma simulação eu vou fazer com base no que eu tenho de incontroverso. Aquilo que eu não preciso ficar brigando com o INSS para comprovar. E o segundo planejamento previdenciário, as segundas projeções e simulações que eu vou entregar, é com base no que pode ser reconhecido. Com base no que eu vou fazer reconhecer. E aí aqui já está o gancho para esse cliente entender a importância de te contratar na hora de protocolar essa aposentadoria. Porque aí ele vai entender, caraca, se eu não contratar esse advogado, a minha aposentadoria vai sair assim. Mas se eu contratar ele, ele vai brigar para minha aposentadoria sair assado. Vocês percebem como existe uma estratégia por trás desse mecanismo? Primeiro, eu vou dormir tranquila, porque eu trouxe 2 cenários para ele. Um é o que já tem tudo definido, que está tudo lá no CNIS. E o segundo é o que eu preciso ainda passar por um processo probatório e reconhecer. Então, eu vou deitar bem tranquila minha cabecinha no travesseiro. E além de tudo isso, eu vou estar mostrando ali nesses 2 cenários a importância de ser contratado para protocolar esse pedido de aposentadoria. Para que esse cliente não vá sozinho pedir aposentadoria, para que ele me contrate para isso. Vocês percebem como são erros sutis, mas que passam despercebidos e fazem toda a diferença? Vocês estão sacando que essa prof veio para só passar as coisas quentes para vocês. Vocês imaginem. Vamos lá para o nosso 7º equívoco. Gente, erro fatal no planejamento previdenciário. Avaliar a carência e tempo de contribuição como se fosse um único requisito. Galera, cuidado com esse erro. Carência e tempo de contribuição são conceitos diferentes e seus requisitos são diferentes, inclusive na aposentadoria por idade, a nova aposentadoria programada. São coisas que parecem semelhantes, mas não são. Carência é uma coisa, tempo de contribuição é outra. Na hora de avaliar pagamento de contribuição atrasada, isso aqui fica nítido. Na hora de avaliar a verbação de tempo rural, isso aqui fica nítido. Na hora de avaliar, reconhecer majoração do tempo especial, isso fica nítido. Carência e tempo de contribuição são coisas diferentes. E nós não podemos nunca passar por eles despercebidos. Erro que eu cometia, digo por mim, Júlia Brown Batista está falando aqui para vocês a verdade. Eu, por muito tempo, no meu início de carreira, eu avaliava só tempo de contribuição. Eu não avaliava carência. Até que eu recebi um indeferimento. Meu cliente tinha tempo de contribuição, mas não tinha carência para se aposentar. E eu fiquei quebrando a cabeça, mas como assim não tem? Ele tem 30 anos de contribuição, uma mulher. Como é que ela não tem carência? Não tinha carência. Porque mais de 15 anos daquele tempo era tempo rural a ser averbado numa aposentadoria por tempo que não conta como carência. Só conta como tempo de contribuição. Olha a cilada aí. Vocês viram como tem uma linha muito diferente entre o que é carência e o que é tempo? E se a gente não sabe, a gente orienta o cliente mal. A gente cria uma expectativa nele de se aposentar numa regra que ele não pode. Vocês conseguem sacar a diferença desses dois? Esse foi o nosso 7º e um dos grandes vacilos do planejamento previdenciário. E eu posso falar vacilo porque eu não estou ofendendo ninguém aqui, já que eu cometia esse erro também, tá? Outro erro clássico: não investigar possíveis pagamentos de contribuições atrasadas. Esse é aquele erro que passa despercebido. Tem uma galera aí que nem pergunta para o cliente se alguma vez na vida ele já trabalhou aí como autônomo e não contribuiu na época própria para o INSS, e aí nem avalia essa possibilidade. As contribuições atrasadas, na sua grande maioria das vezes, pagar ela é compensatório, porque aumenta muito o valor da minha aposentadoria.
aumenta muito o meu coeficiente sobre a minha média. Então, esse é um tema que nós precisamos desmistificar, tirar o mistério por trás dele, porque ele acaba mudando muito a realidade de uma aposentadoria. E se a gente não avalia aqui no planejamento previdenciário, a gente está entregando um planejamento previdenciário incompleto. Um planejamento previdenciário de uma situação, de um cenário que poderia ser muito mais vantajoso. Não só em relação à renda, mas às vezes até em relação à data da aposentadoria. Eu poderia antecipar essa aposentadoria, certo? Então a gente tem que sacar essas questões todas para conseguir entregar um planejamento perfeito para os nossos clientes, certo? Bom, o nono equívoco: terminar o planejamento previdenciário antes da hora. Esse é complicado. Esse aqui é complicadíssimo, galera. Terminar o planejamento antes da hora realmente é um negócio complicado. Olha só que interessante. A maioria dos planejamentos que eu vi, conversando com amigos, com clientes, a maioria dos planejamentos que eu vi terminam aqui. Essa é uma tabela onde a gente tem aqui projeções, cenários de datas de aposentadorias e seus respectivos valores. E muita gente acaba o planejamento aqui. E aí o cliente fica com aquela pulga atrás da orelha. Pois é, mas será que vale a pena eu esperar até 2023? Será que a aposentadoria de 2022 não é mais vantajosa? Por mais que ela esteja uma renda menor, né? Eu vou receber ela um ano antes e por aí vai. Então, gente, a gente tem que cuidar muito em não entregar um planejamento previdenciário pela metade. A gente precisa seguir adiante. A gente precisa terminar um planejamento previdenciário aqui. Olha só que interessante, a gente precisa fazer uma projeção para o futuro. A gente precisa dizer para o cliente, olha, até o fim da vida, se tu te aposentar na regra X, tu vai ganhar tanto. E se tu se aposentar na regra Y, tu vai ganhar tanto. Por quê? Porque assim a gente dá uma visão real e concreta para o nosso cliente de se ele se aposentar antes, quanto de lucro ele vai estar renunciando. Se ele se aposentar depois, o que ele vai ganhar mais por essa escolha? Então, o planejamento previdenciário ele só encerra aqui, depois que a gente faz essa projeção até o final da vida. Outro erro básico de um planejamento previdenciário é protocolar pedido de aposentadoria sem fazer planejamento previdenciário. Esses dias, eu não sei se vocês viram que no meu Instagram eu fiz umas enquetes ali, fiz um monte de perguntinha, porque eu quero conhecer como vocês trabalham, eu quero conhecer vocês. E eu fiquei assustada com o número de colegas que disseram o seguinte: se a pessoa já tem direito adquirido de se aposentar na regra antiga, eles protocolam o pedido da regra antiga, sem mesmo fazer planejamento previdenciário. E isso me assusta muito, porque a reforma da Previdência está cheia de oportunidades que podem ser regras vantajosas para os nossos clientes. E aí, gente, se o cliente se aposentou na regra antiga, se ele sacou essa aposentadoria, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, gente. Sacou a aposentadoria, vai ter que se conformar com aquilo. Ah, mas eu tinha direito a uma aposentadoria muito melhor daqui a 2 meses. Azar, se lascou, não tem mais como trocar. Uma vez sacado aquele benefício da regra antiga, não é renunciável uma aposentadoria efetivada. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande aqui, gente. Eu não posso sair pedindo aposentadoria, porque pode existir uma chance de uma regra mais vantajosa com base na reforma da Previdência. E a gente precisa fazer planejamento previdenciário para o nosso cliente. Lembrando, se ele não quiser fechar o contrato pelo serviço, ok. A cabecinha de vocês vai deitar no travesseiro tranquila. A parte de vocês fizeram. Vocês ofereceram planejamento previdenciário. Se o cliente aceitou ou não é outra história. Mas vocês precisam oferecer planejamento previdenciário antes de sair protocolando o pedido de aposentadoria, presumindo que a regra antiga é sempre mais vantajosa. Nem sempre é.
E eu tenho visto aqui casos gigantescos de diferença de renda mensal, de renda até o fim da vida, pela escolha de uma regra da reforma da Previdência que é mais favorável para o cliente, certo? Ok, vamos para o nosso 11º equívoco. Não avaliar o investimento em vários cenários diferentes. Por que eu estou falando em investimento? Quando eu falo daqueles segurados que contribuem do próprio bolso para o INSS, por que eu estou falando isso? Porque quem tem carteira assinada não tem escolha, certo? É o salário da carteira, tem que contribuir, não tem o que fazer. Agora, se é contribuinte individual, autônomo ou facultativo, ele está investindo do próprio bolso. Aí a gente pode simular cenários diferentes. Por exemplo, autônomo, que está recebendo ali um salário mínimo por mês. Eu posso simular para ele se vale a pena ele contribuir na alíquota de 20% ou na alíquota de 11%. Facultativo, aquele desempregado. Gente, esse aqui tem um rio de opções para nós. Ele pode contribuir em três alíquotas diferentes. Ele pode contribuir sobre qualquer salário do mínimo ao teto. Então, a gente tem várias projeções para fazer para eles. E aí, o que a gente apresenta para eles é um cenário assim. Olha, se tu investir tanto, a tua lucratividade vai ser tanto. Se tu investir tanto, a tua lucratividade vai ser tanto. E aí por diante, tá? Só deixa eu responder a Graça, que a Graça falou que não conseguiam entrar no grupo do Facebook dos alunos do curso do planejamento. Graça, lá nas primeiras aulas do curso, tem ali como acessar o grupo do Facebook. Tem em vídeo meu dando boas-vindas e explicando todas as instruções do curso. E lá tem as instruções de como acessar o grupo do Facebook. E embaixo dessa aula, nos comentários, tem o link para acessar esse grupo, tá? Lá os alunos estão conversando entre si, eu ajudo os meus alunos do curso também, tá tudo lá, ok? Mas vocês que têm que fazer esse mecanismo, vocês têm que pedir para entrar e tem que colocar lá, se eu não me engano, é o CPF da matrícula do curso, alguma coisa assim, para que a galera consiga fazer a validação, beleza? Vamos lá para o nosso... Peraí. Aqui. Vamos para o nosso 12º equívoco. Não aplicar estratégia de fidelização. Esse é um equívoco que influencia muito no nosso bolso, galera. Esse é um equívoco que influencia no nosso bolso, no nosso din-din. A gente tem que ter estratégias de fidelização aplicáveis assim que um planejamento previdenciário for entregue para o nosso cliente. Como é que a gente faz isso? Tem várias estratégias de fidelização. Eu vou falar uma delas para vocês, tá? Uma única delas. Fazer manutenção desse planejamento anualmente. O que eu estou dizendo com manutenção? Faz um agendamento no sistema de vocês aí, tá? Ah, essa aposentadoria é para 2025. Beleza, vocês vão agendar 2022, 2023, 2024, 2025. Vocês vão ter 4 agendamentos, um por ano. Vocês vão pegar o planejamento, vocês vão pegar uma vez por ano, vocês vão rever esse planejamento e vocês vão ver se alguma coisa mudou ou não para esse cliente. Ah, a lei continua igual, a jurisprudência desse caso aqui continua igual. Dá uma ligadinha para ele. Fulano, só para te dizer que eu estudei o teu caso aqui novamente e continua tudo igual. No ano que vem, eu vou fazer a mesma coisa. Se mudar alguma coisa na lei, no entendimento jurisprudencial, vocês vão explicar isso para ele. Olha, mudou e tal, tal, tal. Por que isso? Porque eu seguro esse cliente embaixo do braço para manter ele conectado a mim até o dia da aposentadoria. Para que eu não corra o risco de perder esse cliente no meio do caminho. Para ele não protocolar esse pedido de aposentadoria sozinho ou com outro profissional. Então, eu fico com ele embaixo do braço. Isso traz confiança para o cliente. Imagina, gente, vocês vão num médico, tá? Faz uma consulta lá. Imaginem vocês que no ano que vem esse médico liga para vocês para perguntar como vocês estão. Não seria surreal? A mesma coisa é o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer algo surreal para o cliente de vocês. Ele não só vai amar a preocupação de vocês, a espontaneidade de vocês com ele, como ele vai indicar vocês para outros clientes, porque ele vai estar sempre lembrando de vocês. Vocês viram que interessante isso? Ele vai estar sempre lembrando de vocês. Ah, fulano, meu advogado é muito bom, meu contador, seja lá quem esteja fazendo esse planejamento.
Então, apliquem estratégias de fidelização, fazem toda a diferença do mundo na hora de executar um planejamento previdenciário. Agora, vamos lá, vamos para outro erro aqui. Erro 13º, confiar nos cálculos do INSS. Gente, eu bato nessa tecla e vocês sabem disso. Nunca, jamais, em hipótese alguma, confiem nos cálculos do simulador do INSS. O simulador do INSS leva em conta o CNIS. O CNIS quase sempre está errado. Tem mais um monte de coisa, gente. Tem mais um monte de coisa que está errada no simulador do INSS. O simulador do INSS não avalia se tem contribuição atrasada para pagar, se tem períodos a serem reconhecidos, se tem atividade especial, se é uma aposentadoria de professor. O simulador do INSS, 99,9% das vezes, também vai estar equivocado. Então, não confie no simulador do INSS. Até porque, gente, cá entre nós, tá? Se for para entregar um planejamento de aposentadoria com base no simulador do INSS, é um crime cobrar do cliente, né, galera? Porque, pelo amor de Deus, a pessoa bota login e senha no meu INSS e vai acessar o simulador. Para que a pessoa vai pagar para ter a resposta que está ali de graça no simulador? Eu nem olho o que está no simulador do INSS, eu não tô nem aí para o que diz o simulador do INSS. Juro para vocês, eu não tenho nem curiosidade de saber o que está lá. Porque eu não estou nem aí para o simulador do INSS. E esse é um equívoco muito grande de profissionais que se dizem simuladores. Quem pega a simulação do INSS, que se diz planejador, né? Quem pega a simulação do INSS e acha que isso é planejamento previdenciário, gente, vão para o evento amanhã. Vocês vão ver que o planejamento previdenciário está longe de ser a simulação do INSS. Certo? Vamos lá. 14º. Opa, não tô... Agora sim. Beleza. Não analisar o CNIS e os documentos com calma. Esse é um equívoco também, gente. Na hora de fazer um planejamento previdenciário, eu preciso analisar o CNIS e os documentos do meu cliente com calma, com cautela, verificar os salários de contribuição, verificar o que já tem averbado, o que não tem. Não adianta eu partir para os cálculos achando que é só isso. Não, tem toda uma parte de análise documental primeiro. E eu preciso fazer isso com toda a calma do mundo. Isso não é uma parte rápida do serviço, tá? Então, analisar o CNIS e analisar a documentação do cliente de vocês tem que ser algo feito devagar, com cautela, com carinho, para que o planejamento fique, ó, redondinho, beleza? Vamos para o nosso próximo. Estou acelerando para conseguir cumprir com o meu cronograma de aula, né, galera? Não, Arnoldo. Se o cliente não contrata planejamento, eu também não uso o simulador do INSS. Não uso o simulador em momento nenhum, tá? Não saber informar o salário de contribuição no histórico contributivo. Esse é um erro clássico e não é um erro que se faz por gosto ou por preguiça, tá? É um erro que realmente é por falta de informação, tá? A gente precisa saber qual salário eu vou incluir lá no meu histórico contributivo. Uma coisa é os períodos que eu tenho ali no meu salário de contribuição, no CNIS, né, no meu extrato do INSS, que tá tudo ok. Outra coisa é, Júlia, o meu cliente exerceu atividade concomitante, o que eu vou colocar? Júlia, o meu cliente estava em auxílio-doença, o que eu vou colocar? E por aí vai. Júlia, meu cliente ganhou acima do teto, o que eu coloco? Por isso que é importante que vocês saibam todas essas informações para conseguir preencher as contribuições certinha e fazer um planejamento correto, ok? 16º equívoco do planejamento previdenciário. Não sabe explicar as vantagens do serviço ao cliente. Gente, esse é um clássico que ele acaba pesando no bolso de vocês, porque não fecha contrato quem não sabe explicar as vantagens do serviço ao cliente. Então, aqui tá muito em como vender esse planejamento previdenciário, tá? Esse material, galera, eu coloco no Telegram, sempre ao fim da aula, tá? Então, esse material que eu estou mostrando para vocês vai para o canal do Telegram no fim da aula de hoje, tá? 17º equívoco. Não sabe orçar o valor do planejamento, tá? Muita gente não tem a mínima noção de valores praticados no mercado e aí acaba não sabendo como orçar esse valor, quanto vai cobrar, né? Isso aqui muita gente acaba perdendo dinheiro por não saber orçar o planejamento, hein? 18º erro
não saber calcular a renda mensal inicial antes e depois da reforma e em cada regra de transição. Esse é um erro que machuca muito a prof aqui, tá? Porque, gente, não tem mistério em fazer esse cálculo aqui. É muito mais simples do que parece. Só que quando a gente não sabe fazer, tudo é difícil, tudo parece um mundo à parte. E aí que vem aqueles equívocos de protocolar pedido de aposentadoria na regra antiga, presumindo que é mais benéfica, porque não sabe essas estratégias, essas malandragens nos cálculos que podem melhorar a renda e por aí vai. Por isso que eu bato muito na tecla para vocês. Não adianta só confiar no programa de cálculo. Eu preciso ter o raciocínio lógico por trás de um cálculo. Quando vocês têm essa noção, o que tem por trás do raciocínio lógico de um cálculo, vocês vão ter inteligência suficiente para já ali, conversando com o cliente, fazer algumas conclusões. Travou aqui a língua, né? Algumas conclusões. Mas de fato, talvez se essa pessoa esperar mais um pouquinho, ela entra na regra tal, pode ser melhor. Eu vou oferecer planejamento previdenciário para ela. E isso ajuda, inclusive, vocês a fechar contrato. Porque aí vocês vão conseguir mostrar para o cliente de vocês como a reforma da Previdência pode ser vantajosa para ela. Olha, fulano, eu acho que no teu caso tem uma regra e tal, assim, mas só o planejamento previdenciário vai responder. Então, a gente mostra a importância desse serviço para o nosso cliente. Talvez o planejamento previdenciário vai dizer para a cliente, não, de fato, era melhor se aposentar na regra antiga. Mas ela quer ter certeza. Porque o nosso cliente não quer perder dinheiro. Ele não quer arriscar perder nenhum real. Ou deixar de ganhar uma lucratividade maior. Então, ele quer essa resposta. Vou disponibilizar esse resumão da nossa aula de hoje, os slides, lá no canal do Telegram. E eu quero saber quem ficou até o final da aula de hoje. Então, para isso, eu vou fazer um post no Instagram de uma fotinho agora. Vou encerrar a aula e fazer o post. E eu quero ver quem ficou até o fim da aula comentando o seguinte: vou deitar a cabeça no travesseiro tranquilo para eu saber quem assistiu essa aula até o fim. Quem tá craque para tentar zerar os erros desse planejamento previdenciário. Lembrando, né, galera? Quem nasce grande é monstro. Todo mundo começa pequenininho, todo mundo começa aprendendo um passinho de cada vez. Ninguém começa sabendo tudo. É difícil no começo? Claro que é, não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim, mas existem formas da gente fazer essas análises de um jeitinho muito mais simples e sem mistério. Vou dar as minhas bênçãos de fim de aula, que vocês fechem muitos contratos de planejamento previdenciário, que vocês ganhem muitos clientes, conquistem, né? Muitos clientes novos, que vocês cumpram todos os prazos de vocês com excelência. Beijão!